Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei de óculos para enxergar melhor aqui. Para resolver a questão 43, quer dizer, conversar um pouquinho mais sobre a questão 43 do Enem PPL 2019. Acredito que tem muitos comentários a respeito dessa questão, então eu vou trazer como uma forma de demonstrar para vocês qual é o pensamento que você deve ter diante de uma questão da prova de linguagens do Enem, tá? O vídeo original está aqui, tá? Com a resolução. E eu estou somente trazendo novas informações, já que tem muitos comentários. Então, o enunciado da questão deve ser a primeira leitura para resolver a questão, tá? O enunciado é o que deve ser analisado, tá? O enunciado diz o que você tem que refletir a respeito do texto, tá? Não adianta você ler o texto primeiramente e ficar pensando mil coisas a respeito. Não faça isso, tá? Pode ser natural que a gente faça isso, porque primeiro tem o texto, depois tem o enunciado, depois as opções. E aí a gente tende a fazer a leitura de acordo com o que está lá na sequência, né? Eu acho que o ideal seria se a prova fosse elaborada de outro jeito. Leia o texto a seguir para responder isso aqui e fizesse o enunciado, né? Mas você pode pensar assim, tá? Vá fazer a leitura do enunciado primeiramente, ok? Então, depois, aliás, eu vou fazer a leitura do enunciado e das opções para depois ir ao texto. Vamos ver o que você sente com esse procedimento, tá bom? Questão 43, Enem PPL 2019, o enunciado da questão. No processo de convencimento do leitor, o autor desse texto defende a ideia de que, vocês sabem, né, que eu não gosto desse tipo de enunciado, né, que fala assim, para convencer o leitor, para agradar o leitor, para atrair o leitor, não gosto muito disso não. Mas vamos pensar, é assim que está o enunciado, precisamos pensar do jeito que ele está. Então, o que está na essência do texto? O que tem de mais importante? O que o autor quer defender? Que ideia ele quer convencer você de que é certo, tá? Mesmo que não convença, tá, gente? Você pode dizer, mas isso não me convenceu. Não é isso. A intenção é convencer. Então, para convencer o leitor, o autor, ele defende uma ideia central, uma ideia mais importante, ou mais forte, ou mais intensa, ou mais preponderante, ou principal, ou básica do texto, tá? Use a palavra que quiser. Então, no processo de convencimento do leitor, o autor desse texto defende a ideia de quê? E aí nós vamos ler o texto para ver se ele defende a ideia de o interesse do outro deve se sobrepor ao interesse pessoal? Vamos pensar se o texto fala isso, né? Ou se ele defende principalmente isso. A atividade comercial lucrativa é incompatível com a justiça? C. A criação de leis se pauta por princípios de justiça? D. O impulso para a justiça é inerente ao homem? Letra E. A prática da justiça pressupõe o bem comum? Qual dessas opções está no texto? Você não pode pensar em marcar aquilo que você acredita. Tá entendendo, gente? Isso é muito sério, é muito importante. Na prova de linguagens, você tem que atender ao que pede o enunciado de acordo com o que está nesse texto aqui. E agora, nesse governo que nós estamos atualmente, né? Estou aqui no ano de 2021, muitas vezes vai aparecer textos com os quais não concordamos. Na prova de 2020, eu tive momentos terríveis, né? Vocês sabem, vocês acompanharam, de textos com os quais eu não concordo. Que eu não concordo nem que tenha sido selecionado aqueles textos, mas é assim. Eu tenho que atender ao que pede o enunciado e devo buscar a resposta nesse texto aqui e não nas minhas leituras. Por mais que eu tenha como fundamentar as minhas opções, não é o que está aqui na questão, tá? Então, o interesse do outro deve se sobrepor ao interesse pessoal? Se eu estou pensando isso, mas se não estiver no texto, não está no texto. Então, não é essa a opção. A atividade comercial lucrativa é incompatível com a justiça? Se eu tiver estudado 1000 filósofos e tenha chegado à conclusão de que essa opção aqui está certa, se não está no texto, não é a resposta certa, tá? A criação de leis se pauta por princípios de justiça? Claro que sim, mas se não tiver no texto, não é essa a opção certa. Entende, gente? O impulso para a justiça é inerente ao homem? Aí já não sei, né?
Mas se não está no texto, não está no texto, não é a resposta que eu tenho que colocar. Nesse texto aqui, né, já que eu já resolvi, já está o vídeo pronto, a resposta é: a prática da justiça pressupõe o bem comum. É o que está nesse texto. Então vamos lá, vamos ler o texto e vamos perceber isso. Tá, minha gente linda? Tem muitos comentários aqui justificando através do senso comum, do conhecimento de mundo, as outras opções, mas a resposta correta é a letra E, a letra I, tá? Vamos ler o texto. Você vende uma casa depois de ter morado nela durante anos. Sem o óculos foi melhor. Você vende uma casa depois de ter morado nela durante anos. Você a conhece necessariamente melhor do que qualquer comprador possível. Mas a justiça é, então, informar o eventual comprador acerca de qualquer defeito, aparente ou não, que possa existir nela. E mesmo, embora a lei não obrigue a tanto, veja, embora a lei não obrigue a tanto, acerca de algum problema com a vizinhança. E sem dúvida, nem todos nós fazemos isso, nem sempre, nem completamente. Mas quem não vê que seria justo fazê-lo e que somos injustos não o fazendo? A lei pode ordenar essa informação ou ignorar o problema, conforme os casos. Mas a justiça sempre manda fazê-lo. Aí você está entendendo que justiça, o conceito aqui de justiça e de lei são diferentes? Continuando. Disse-á que seria difícil com tais exigências ou pouco vantajoso vender casas. Pode ser. Mas onde se viu a justiça ser fácil ou vantajosa? Só o é para quem a recebe ou dela se beneficia, e melhor para ele. Mas só é uma virtude em quem a pratica ou a faz. Ou seja, gente, aqui, antes de terminar, tá? A justiça só é fácil ou vantajosa para quem a recebe ou dela se beneficia. E ela só é uma virtude para quem a pratica ou a faz. Último parágrafo agora. Devemos então renunciar nosso próprio interesse? Claro que não. Mas devemos submetê-lo à justiça e não o contrário. Se não, contente-se com ser rico e não tente ainda por cima ser justo. Aqui está a ideia de que ser rico seria o contrário de ser justo, né? Aqui é a ideia de que, assim, se eu não me submeter à justiça, renunciando o próprio interesse, né? Se eu não me submeter à justiça, se eu não submeter o meu próprio interesse à justiça, eu vou me contentar em ser rica sem tentar ser justa, tá bom? A ideia de que justiça aí é a virtude, é o ideal, não a justiça, o judiciário ou a lei, tá? Ou o direito, tá bom, gente? Então vamos lá. É uma questão que tem muitos comentários, gente, muitos comentários discutindo a filosofia desse texto. Esse é um texto filosófico, eu comento isso no outro vídeo, né? É um texto filosófico, pequeno tratado das grandes virtudes. E estamos analisando aqui linguisticamente, por favor, tá? Estamos analisando linguisticamente. Todas as conjecturas ou todo o conhecimento de filosofia, conhecimento de mundo que eu tiver a respeito desse texto, eu devo submeter ao que pede o enunciado dessa questão para responder. Por isso que ela está na questão de linguagens e eu, professora de português, não sou professora de filosofia, posso conversar com você a respeito, tá? O que foi? Por que tanta gente comentou, ou discutiu, ou discordou do como eu falei, ou etc. Porque ficaram pensando no texto. Claro que o texto tem muito que discutir, tem muito que concordar ou discordar. Claro, é filosofia, né, meu amor? Mas eu tenho que pensar linguisticamente para responder a essa questão, de acordo com o que pediu esse enunciado, de acordo com o que está nas opções. Tá, gente? Concentra nisso, não esquece isso. Eu tenho certeza que as pessoas que tiveram bons resultados no Enem 2020, que foi uma prova terrível, soube se concentrar no que estava sendo pedido. Aprendeu comigo, eu espero. Então, de novo, enunciado. No processo de convencimento do leitor, o autor desse texto defende a ideia de que o autor desse texto defende uma ideia para convencer você, para me convencer. Uma ideia está aqui, tá? O interesse do outro deve se sobrepor ao interesse pessoal. Não é essa a ideia que o autor
defende no texto para nos convencer. Ele não quer nos convencer de que o interesse do outro deve se sobrepor ao interesse pessoal. O interesse pessoal deve se submeter à justiça. B. A atividade comercial lucrativa é incompatível com a justiça? Também ele não diz isso. A atividade comercial é compatível com a justiça, sim. Porém, ou seja, no que está sendo colocado no texto. Vender um imóvel é incompatível com a justiça? Não. Mas se eu quiser vender esse meu apartamento, por exemplo, e contar que ontem à noite, às 23 horas e 30 minutos, o vizinho ligou um motor de uma máquina altíssima, incomodou todo mundo, eu posso vender o meu apartamento, mas eu vou contar isso aqui, se eu quiser ser justo. Então, a atividade comercial de vender o imóvel, lucrativa que seja, ela não é incompatível com a justiça, não. O incompatível seria, de acordo com o texto, seria omitir as informações dos problemas com a vizinhança, por exemplo, tá? Que estão fazendo barulho agora na hora que eu estou gravando? Estou brincando, gente. Letra C. A criação de leis se pauta por princípios de justiça? Essa informação aqui pode até estar colocado, pode ser até pensado ao refletir sobre esse texto, mas não está aqui. Não é a ideia defendida no texto, não. O texto não defende essa ideia, gente. Tá? Essa é uma questão de leitura, mas você deve analisar alguns conceitos aqui por trás do que está sendo pedido. O convencimento do leitor, a ideia básica do texto, a ideia primordial do texto, o mais importante. D. O impulso para a justiça é inerente ao homem? Também não é essa ideia que o texto defende, já que o texto diz que poucas pessoas pensam em contar os defeitos do imóvel para vender, né? Então não é isso. E sim, vamos lá analisar a opção correta, letra E, letra E. A prática da justiça pressupõe o bem comum. Entenda a expressão pressupõe. A prática da justiça. Então, o pressuposto da prática da justiça está suposto antes, ou seja, supõe antes. A prática da justiça, vou colocar escrito aqui, a prática da justiça, que supõe antes disso, então se supõe que existe o bem comum. Então, o bem comum é que leva à prática da justiça. É pelo bem comum que se pratica a justiça. O texto realmente defende isso, tá, gente? É a prática da justiça que pressupõe o bem comum. Né? Não vou dizer a vocês como é que vocês não viram isso, tá? Então, claro, né? Para mim é muito fácil isso, tá, gente? Tá muito fácil, que não é a letra B. A atividade comercial lucrativa é incompatível com a justiça. De maneira nenhuma. O texto falou que vender um imóvel e ter lucro com isso está errado. Não. A questão é outra, tá bom? Não é incompatível, não. Omitir informações ao exercer atividade lucrativa é que seria incompatível, tá, gente? Então eu trouxe a questão 43, Enem PPL 2019, para a gente poder discutir, repensar, relembrar a prática do exercício de resolver questões de linguagens Enem. Espero ter sido útil, ter sido importante. Se ainda restou comentários, vocês vão comentar. Eu peço perdão porque eu não estou conseguindo responder tudo muito rapidamente. Nem sempre, tá, gente? A minha vida está realmente bem atarefada. Graças a Deus, né? Beijo para vocês. Tchau!